É impossível ser perdoado sem liberar o perdão. É com essa frase, com esse título que eu começo a nossa mensagem hoje. Esse tema que é vital. Esse tema que fala sobre o perdão. É isso mesmo. A palavra do Senhor, ela vai trazer verdades para nós acerca desse tema. É uma série que começaremos hoje falando sobre o perdão, focando no perdão. O perdão é, dentre tantas definições, ir ao passado. É essa capacidade e voltar ileso. Você vai ao passado e volta sem sentir dor. É isso mesmo. Então vamos falar sobre esse assunto de suma importância. Olha, não existe saúde emocional sem o exercício do perdão. Coloca isso no seu coração. Não existe saúde emocional sem o exercício do perdão. Por causa da falta de perdão, pessoas estão adoecendo, famílias estão se destruindo, relacionamentos estão acabando e pessoas estão adoecendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vamos ao que a palavra de Deus fala sobre esse tema, lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Depois da oração do Pai Nosso, Jesus ele vai falar, ele vai destacar a importância do perdão. Ele vai dizer, olha, se vocês perdoarem, o Pai Celestial perdoará vocês. Agora, se vocês não doarem o perdão, não compartilharem, não entregarem o perdão, vocês também não serão perdoados. Por isso, a nossa primeira mensagem é impossível ser perdoado se você não liberar o perdão. E por que o perdão ele é tão importante? Porque nós, como pessoas falíveis que somos, nós como pessoas limitadas, pessoas que pecam, que erram, que têm uma natureza caída, desde Adão, o ser humano ele carrega o peso do pecado. E constantemente erramos, pecamos, transgredimos a lei de Deus. Porque há uma raiz de iniquidade geracional. E essa raiz de iniquidade nos inclina, nos impulsiona para o pecado, infelizmente. Uma criança, ela nasce, você não precisa ensinar para ela mentir, ela vai mentir. Uma criança, ela não precisa aprender a enganar, ela já vai enganar um coleguinha, ela tenta enganar o pai, ela tenta enganar a mãe. Uma criança não precisa ser ensinada acerca da rebeldia, mas ela já manifesta traços de rebeldia desde pequeno. É isso mesmo. Por quê? Porque isso está intrinsecamente na natureza humana. É o pecado. E por que eu estou falando sobre isso? Porque se somos assim, se temos essa natureza perversa, pecaminosa, nós dependemos do perdão. Só que quando o ser humano, ele reconhece o seu erro e ele busca o perdão, Deus vai analisar se ele está praticando, se ele está perdoando o seu semelhante, se ele está fazendo pelo semelhante aquilo que ele está buscando, que é o perdão. E se ele não encontrar em nós uma atitude de perdoar ou exercício do perdão, não seremos perdoados. E aí estaremos perdidos, porque sem perdão não há salvação. É isso mesmo. Sem perdão não há salvação, sem perdão não há restauração, sem perdão não há cura emocional para o casamento, para a família, para os relacionamentos. Não há saúde emocional. Sem o perdão, adoeceremos. É isso mesmo. Você vai adoecer se não perdoar o seu próximo. Por isso Jesus, ele deixou essa condição. Olha, se vocês perdoarem, serão perdoados. E se não perdoarem, será impossível receber o perdão. Não há ninguém que nós possamos recorrer para que Deus possa nos ajudar. Ele está impondo essa condição. Perdoe. Mas o que a pessoa fez comigo não tem perdão. O único pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não tem perdão. Mas não foi o que a pessoa fez contra você. Talvez você diga, mãe, mas ela fez algo contra o meu filho. Mataram o Filho de Deus. E o próprio Jesus na cruz dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não só ensinou sobre o perdão, ele praticou, ele exercitou o perdão. Perdoar é não deixar a maldade dos outros, a malignidade dos outros contaminar o seu coração. É isso. Perdoar é você manter limpo o seu coração. Perdoar é você praticar a autoajuda. Você está ajudando a si mesmo. Você está curando a si mesmo. Você está se libertando quando você perdoa. Porque a falta de perdão, olha essa definição, olha essa frase, guarde essa frase no seu coração. Eu costumo dizer que não perdoar é o mesmo que estar preso com a chave na mão. A chave está na sua mão, mas você escolheu ficar preso. Você escolheu sofrer duas vezes.
A primeira vez foi quando alguém lhe ofendeu, lhe traiu, lhe machucou. E a segunda vez é quando você guarda isso. É quando você mantém isso trancado aí, ó, no seu coração, no seu interior. Isso vai destruindo você, roubando a sua paz, destruindo o seu emocional, acabando com as suas emoções e construindo dentro de você sentimentos que irão trazer prejuízo para o seu relacionamento com Deus. Primeiro ponto, a falta do perdão, ela abala, ela destrói, ela vai prejudicar diretamente, verticalmente, esse relacionamento que nós temos. É isso. E a falta de perdão vai trazer prejuízo horizontal também. Por quê? Porque eu me afasto de Deus pela falta do perdão e eu também prejudico os meus relacionamentos interpessoais. E isso é muito sério. Nós precisamos despertar. O salmista, ele disse lá no Salmos 32, versículo 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz essa pessoa que consegue tirar de sobre si o peso da culpa, da condenação por um pecado, por um erro. Por quê? Porque ela foi perdoada. Mas Deus está dizendo, se você não perdoar, eu não posso fazer isso, você não será feliz. Você será uma pessoa infeliz. É isso mesmo. Você já deve ter ouvido casos de pessoas que contraíram enfermidades e essas pessoas foram orientadas a perdoar. Eu mesmo ouvi um caso uma vez, o meu primeiro pastor, ele disse que foi fazer uma visita a uma senhora e quando ele chegou com os obreiros naquela casa, ele viu moscas tentando entrar no quarto pelo lado de fora. Por que aquelas moscas não conseguiam entrar? Porque a janela estava fechada. E quando ele entrou no quarto daquela senhora, ele sentiu um mau cheiro que vinha do seio daquela senhora, porque ela contraiu um câncer. E aquele câncer, ele se tornou uma ferida exposta. Interessante que o pastor sentiu de Deus de falar com aquela senhora. Depois ali daquela visita, o pastor ali sendo usado por Deus para ministrar a palavra, ele sentiu o Espírito Santo tocando no coração dele para que ele pudesse falar a respeito do perdão. E quando ele tocou no assunto perdão, aquela senhora se transformou. Aquela senhora que os recebeu com muita simpatia. Aquela senhora tão meiga, ela se transformou. Quando o pastor tocou no assunto perdão, ela demonstrou raiva. Ela se transfigurou ali na frente deles, do pastor e dos obreiros. E o pastor falou, minha irmã, a senhora precisa perdoar. E ela disse, eu não perdoo, pastor. Não adianta, eu posso morrer, mas perdoar eu não perdoo. E assim, aquela senhora morreu por causa daquele câncer. Isso é muito sério. A falta de perdão, o ódio, o ressentimento, a mágoa, ela pode gerar doenças. É isso. São as chamadas doenças psicossomáticas. Ou uma doença chamada, você talvez não deve ter ouvido falar ainda, é um termo pouco difundido, mas são doenças que, na linguagem teológica, nós chamamos de amartiagênicas. É isso, é um nome extenso, é um nome feio, mas ele retrata o que tem acontecido, ele descreve o que tem acontecido com muitas pessoas. Essa enfermidade, ou essas doenças amartiagênicas, elas são ocasionadas por pecados, por guardar mágoas, rancor. Isso enfraquece, isso envelhece. Então todos nós precisamos examinar a nossa consciência. A falta desse exame introspectivo, desse exame da consciência, faz com que as pessoas escondam pecados. E esses pecados vão gerando mágoas, rancores. E isso se transforma na linguagem teológica em amartiagênicas. Doenças amartiagênicas. É isso. Então cuidado. Deus não quer que você adoeça. Deus sabe que o perdão é cura para a sua alma, para você. O perdão, ele é um remédio que vai abençoar a pessoa e vai abençoar você. E vai ser muito mais benéfico a você. Por quê? Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E quem está melhor? Quem recebe ou quem está doando? Quem está numa situação melhor? Reflita comigo. Quem está recebendo ou quem está dando? É lógico que é a pessoa que está dando. E alguém disse certa vez que a melhor vingança é você perdoar aquele que te ofendeu. É isso mesmo, é a melhor vingança. Na verdade, a pessoa vai ficar mais chateada ainda. Por quê? Na verdade, a pessoa ela vai ficar irada. A intenção dela era lhe ferir, era lhe machucar. Mas você libera o perdão, então a pessoa vai ficar com muita raiva. Você vai se vingar liberando o perdão. Eu sei que existem inúmeras situações. Pessoas que o filho foi atacado, a filha às vezes violentada, às vezes a esposa ferida, às vezes um erro médico que resultou na morte de um familiar, infelizmente. Então, são várias situações.
Mas só que, se você não liberar o perdão, eu não estou dizendo que temos que voltar a ter um relacionamento com aquela pessoa. Muitas vezes, houve uma quebra na confiança. Mas o perdão tem que ser liberado. Não há nenhum respaldo bíblico para você não liberar o perdão. Ao contrário, a Bíblia nos ordena a perdoar aqueles que nos feriram, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram. Por que temos que fazer isso? Porque nós também somos ofensores. Nós também ofendemos, nós também agredimos, nós também pecamos, nós somos falíveis, nós somos perversos muitas vezes, nós mentimos, traímos, enganamos. É isso. Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte, que o perdão é uma virtude dos fortes. Os fracos não conseguem perdoar. Ó. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. É isso. E o conceito hebraico para o perdão é algo contínuo, que não tem fim. Todos aqueles que liberam têm o apoio e sustentação para a sua própria vida. Então, quando a Bíblia fala no hebraico, no Antigo Testamento sobre o perdão, ela fala sobre algo que vai nos sustentar, nos apoiar, e é algo contínuo. Jesus falou sobre 7 vezes 7, ou melhor, perdão, 70 vezes 7. E Jesus não estava falando sobre 490. Ele estava, na verdade, ali é uma metáfora para o infinito. É isso, era uma metáfora para o infinito. Se o teu irmão pecar contra ti, não perdoa 1, 2, 3, não. Perdoe 70 vezes 7. Porque para os judeus, o perdão ele deveria ser praticado 3 vezes. Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ou seja, Pedro, ele mais que dobrou a quantidade de perdões. Porém, Jesus vai dizer, não, nem 3, nem 7, mas 70 vezes 7. Isso é uma metáfora para o infinito. Perdoe sempre. Mas eu não sou bobo, eu não tenho sangue de barata. Mas isso é injusto. É injusto da parte de Deus exigir o perdão. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa condição. Não é injusto, não. É bíblico. Porque perdão não é um sentimento. Eu não senti de perdoar. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar ou não. Muitas vezes por causa do nosso orgulho. Nos achamos melhor do que o outro. Achamos que o perdão é beneficiar o outro. Não. O perdão, sim, abençoa o outro. Mas o perdão, ele faz um bem maior a você. Ele é benéfico a você. Ele vai trazer bênçãos para a sua vida. Ele vai curar você. Ele vai libertar você. É isso. Não pense só no outro, pense nos benefícios que você vai atrair para a sua vida. E um deles é o perdão, do qual você é dependente. Eu sou dependente, nós somos. Ninguém vai chegar no céu sem perdão. Ninguém tem um bom relacionamento com Deus sem ser perdoado. Ninguém. O perdão, ele é essencial, indispensável. Coloque isso no seu coração. C.S. Lewis, um pensador cristão, ele disse o seguinte, que falar sobre o perdão é fácil, é bonito, até que tenhamos que perdoar. Eu sei que esse é um tema que confronta muitas pessoas. É um tema que mexe na ferida, que faz você reviver o que aconteceu lá atrás. Mas é necessário, muitas vezes, para curar, a gente precisa limpar a ferida. Precisamos limpar, tocar, mexer na ferida para então cicatrizarmos, medicarmos aquele local, aquele ferimento. Então Deus não está fazendo isso para lhe ferir mais. Pelo contrário, é porque Ele quer colocar o bálsamo, o remédio, a cura espiritual, a cura do Espírito Santo. O Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Ele quer libertar você desse peso, desse ressentimento. Ressentimento, ou seja, você está sentindo novamente. Você está sentindo de novo. Pare com isso. Pare de sofrer. Seja feliz. Faça isso por você. Pelo seu relacionamento com Deus. Por obediência a Deus. Porque Deus fez isso por mim. Deus fez isso por você. Na parábola do credor incompassivo, Jesus vai usar um valor estratosférico. Ele vai usar ali o exemplo de um valor que era correspondente a todo o tributo que seria pago durante 13 anos. É isso mesmo, imagine toda a nação de Israel pagando tributo a Roma durante 13 anos. Isso, estamos falando de uma nação. Um homem só não teria condições de pagar, era uma dívida impagável. E Jesus vai falar, olha, o senhor daquele endividado o perdoou. Só que mais à frente, ele não vai perdoar uma dívida irrisória do seu próximo. E ele então, quando volta para o Senhor diz para ele, olha, você não perdoou, eu te perdoei, você deveria ter perdoado. O que você me devia era impagável. Agora, o que o seu próximo tinha para lhe pagar, ou a dívida que ele tinha com você, era uma dívida perdoável. Era uma dívida que ele tinha condições de pagar. Você deveria ter feito o mesmo, e você não fez. Só que agora você vai ter que pagar tudo. Agora você vai sofrer as consequências da falta de perdão, porque você recebeu, mas você não deu. Há pessoas que elas já receberam o perdão de Deus, agora precisam liberar o perdão. Agora você precisa perdoar. Você precisa ser indulgente, ter essa capacidade de perdoar.
E nós vamos falar muito sobre esse assunto, sobre esse tema, durante alguns dias aqui. Essa é a primeira lição da nossa série, Verdades Bíblicas sobre o Perdão. Eu não estou falando aqui sobre outra verdade. Eu sei que cada religião, cada pessoa pode ter a sua opinião a respeito do perdão. Eu estou falando sobre verdades bíblicas sobre o perdão. Estou falando sobre a importância do perdão para a nossa vida ou para a nossa saúde emocional, para a nossa mente, para o nosso coração, para os nossos relacionamentos. É isso. É sobre isso que eu estou falando. O perdão é o ato de autocuidado, que liberta o nosso próprio coração do peso do rancor e nos permite viver uma vida com mais leveza e alegria. Perdoar é lançar fora o lixo emocional que o ofensor despejou em você. É isso. Perdoar é lançar fora, é jogar fora o lixo emocional que alguém que lhe ofendeu, lhe traiu, alguém que lhe magoou, lançou sobre você. É isso. Então, a pessoa despejou em você aquilo, e você vai carregar esse lixo? Não, perdoe, lance fora esse lixo emocional. Em nome de Jesus, eu declaro que você, a partir de hoje, será uma pessoa livre, o seu relacionamento com Deus vai melhorar, a sua relação com o seu próximo vai melhorar, você vai ter uma vida mais leve e alegre. Uma vida mais leve e alegre, a partir do momento que se desprender dessa carga chamada rancor, mágoa, ressentimento. Isso está fazendo você e os seus relacionamentos adoecerem. Lance fora isso, fuja disso, em nome de Jesus. E como eu disse, se nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um ser humano que não necessite do perdão, que não dependa do perdão. Todos pecaram. Você pecou, eu, nós, e o nosso próximo também. Isso significa que dependemos do perdão, da misericórdia de Deus. Só que Deus vai ser misericordioso com quem é misericordioso. Agora, o juízo será sem misericórdia com quem não exercitou a misericórdia. Se você hoje não for misericordioso, Deus não será misericordioso com você. Com a medida que você medir, você será medido. Se você é rigoroso, se você é um carrasco com as pessoas, se você é implacável com as pessoas, você vai colher também. Isso também vai acontecer com você. Se você gosta de apontar o dedo para os erros dos outros, se você gosta de fofocar a respeito das falhas dos outros, ao invés de orar, ao invés de pedir perdão a Deus por estar julgando a pessoa, não seja um fofoqueiro. Você não se torna mais santo por compartilhar o pecado dos outros. Pelo contrário. Peça a Deus, Senhor, perdoe o meu irmão, tenha misericórdia do meu irmão. E eu tenho que vigiar a minha vida. Eu preciso perdoar e preciso me sentir perdoado. Porque há pessoas que também não se perdoam. Há pessoas que não liberam perdão para os outros e não liberam perdão para si mesmas. Há pessoas que elas não se perdoam por algo que elas fizeram, falaram. Perdoe a si mesmo, porque Deus te perdoou. Feliz é o homem que tem as suas transgressões perdoadas. Nós vimos lá em Salmos 32. E os seus pecados apagados. Deus quer apagar os seus pecados. Deus quer te perdoar. Deus quer te limpar. Talvez você diga, mas pastor, eu não consigo. Então peça ajuda. Peça ajuda para o seu pastor, para alguém que pode, de alguma forma, lhe ajudar. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Ou então peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda para Deus. Diga para Deus, Senhor, eu não consigo perdoar. Eu já tentei, eu já lutei, eu já me esforcei. Eu já fiz de tudo e não consigo. Me ajuda. Seja sincero com Deus. Fale com Deus, porque não há possibilidade de você prosseguir sem perdoar e sem receber o perdão. Só que eu repito, é impossível ser perdoado se você não liberar o perdão. Fique com essa palavra, reflita sobre isso e comece a partir de hoje a dar mais atenção a esse tema, porque ele é vital, ele é de suma importância, ele pode determinar o seu destino eterno, ele pode determinar a sua salvação ou a sua perdição. É isso mesmo, porque sem perdão não há salvação, porque Deus só vai levar para o céu pecadores arrependidos que foram perdoados porque se arrependeram e buscaram o perdão. Quem não se arrependeu, quem não perdoou, quem não buscou o perdão, essas pessoas não irão morar no céu. Então eu preciso ter consciência, eu sou um pecador? Sim. Eu preciso do perdão? Sim. Eu vou buscar esse perdão em Deus? Sim. E depois eu vou perdoar quem eu preciso perdoar. Na verdade, em primeiro lugar, você tem que perdoar o seu próximo. E depois ir buscar o perdão de Deus. É isso. Essa é a ordem bíblica. Mas eu não consigo. Peça ajuda. Peça socorro. Busque apoio, de alguma forma, mas não fique sozinho nessa batalha. Não perca a batalha para a mágoa, para o rancor, para o ressentimento, para as doenças psicossomáticas ou para as doenças amartiagênicas. Não perca a batalha para elas. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amanhã eu volto com mais uma lição a respeito do perdão.